Bom dia a todos. Muito obrigado, Grilo, pela sua gentileza de estar aqui entre nós. Eu acredito que nós não precisamos nem frisar aqui que é uma honra imensa ter o Rubem Grilo entre nós. O Rubem Grilo dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele já é uma lenda viva, né? Há muito tempo. Ou seja, eu posso dizer que grande parte da minha paixão por gravura, especificamente por xilogravura, vem da obra dele, que eu tomei conhecimento por diversos meios, tanto pela gravura em si, quanto por outros veículos impressos, né? E sempre admirei muito a maneira, não só dele gravar, mas também de como ele se reportava à ideia da xilogravura, à ideia da imagem, né? Bem, eu posso dizer que a sua vinda foi muito esperada, Rubem, muito querida, e agradeço muito a sua presença, a presença de todos, e tenho certeza que será um encontro muito luminoso entre nós. Um bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom, agradeço, né? Essas palavras que são mais do que generosas. Bom dia a todos. E do que você falou, o que eu mais gostei é ser uma lenda viva. Eu não gostaria de ser uma lenda morta, né? Para poder até verdade. realizar aqui verdade. Papo de uma maneira um pouco mais estimulante para o futuro, né? Do que pensar. Quando a gente pensa em xilogravura, a gente sempre tem mais ou menos que se justificar baseado no passado. Então, o que é fundamental é isso, é que a gente transforme isso numa coisa viva. E naturalmente, é claro que todo elogio é bom, mas a gente não deve acreditar. Né? Não deve acreditar excessivamente, porque o que a gente vive no real é superar limites. Né? E é do homem, eu acho isso. E até recentemente eu vi uma pessoa, declamação de uma poesia do Fernando Pessoa, em que começa dizendo que ele está cansado de semideuses. E aí todo mundo só tem qualidades, ele era o único que se sentia cheio de defeitos, cheio de... Quer dizer, eu estou simplificando a poesia, porque a poesia não é isso. Sim. Né? E aí cita todos os defeitos que o homem tem. E aí termina isso que me faz divino. Né? Ou isso que me faz sublime, uma coisa assim. Então, eu acho que são exatamente essas características que muitas vezes parece que nos põe contra a parede, que nos faz, digamos, sentir mais pleno. Né? E até diria o seguinte, pensando dentro da nossa própria atividade, quer dizer, qual que seria a função da arte? Né? Eu acho que, para mim, a arte ela serve para humanizar o homem, para tornar o homem mais humano. E é claro, cultura é coisa nossa, né? Quer dizer, você só vai, digamos assim, ter essa questão entre nós. E isso também é que nos universaliza e nos unifica, né? Como meio de comunicação, como meio de interação e de conhecimento. É isso que eu acho que motiva fazer o trabalho, né? Se eu puder, eu vou estendendo, de repente, se tiver alguma pergunta, me corta, porque senão eu entraria já num outro tópico, entendeu? Que estaria justificando um pouco. Rubem, eu só gostaria de enfatizar aqui que o agradecimento pela sua presença, por você, o elogio, aliás, ele se faz em forma de agradecimento pela sua obra, sabe? Porque eu não tenho mais a quem me reportar senão a você, né? Agradecer pelo presente que é a sua obra, sabe, Rubens? O que ela alimenta, né? E para nós, muitas vezes, o elogio ele acaba sendo gratuito, porque a obra que foi feita ela fica para trás, né? Nós sempre almejamos algo à frente, mas é uma demonstração de gratidão. Tá? Fique aqui registrado isso. Ótimo. Então eu acho... Oi? A gente poderia começar justamente contextualizando essa questão da xilogravura mesmo, né? Sim. Ter uma conversa sobre isso.
Se quiser, fique à vontade, Guilherme, para A gente situar. poderia, né? Eu acho que tentar pensar primeiro por que a xilogravura, né? Eu poderia começar até pelo próprio nome, xilogravura. Sim. Quem faz xilogravura sabe que vem de duas raízes gregas, que é xilon, que significa madeira, e grafém é inserir, ou talhar, ou desenhar, uma coisa mais ou menos como isso. Só que essa é uma palavra que foi colocada no vocabulário a partir da utilização da gravura de topo. Em geral, todas as técnicas, elas carregam um pouco o nome dos materiais que são utilizados para a sua realização. Então, se você olhar em todas as outras línguas, a gente vai encontrar que é gravado sobre madeira. Woodcut, né, em alemão, Holz, uma coisa assim, que também é a mesma coisa, gravado sobre madeira, e espanhol, né? Quer dizer, porque quando começa a se fazer gravura de topo, o que é a gravura de topo? É quando se utiliza a técnica do buril, que era feito no metal, na madeira, porque isso permitia que se imprimisse tantos os tipos, que são as letras, juntamente com a imagem numa só vez, porque todos são impressões sobre o relevo. Enquanto que a gravura em metal ela se faz em outra circunstância. Ela é impressa, o texto era impresso no relevo e depois tinha que fazer a impressão da imagem por uma técnica diferente. Então, havia um corte dentro do processo da impressão. É um período em que as publicações começam a se intensificar, né? Então, quem fez a primeira gravura de topo foi um inglês chamado Bewick, 1756, e a partir daí houve a necessidade de nomear essa técnica. E aí passou-se a usar a xilografia, como depois se usou litografia, que litos é pedra, né? E calcografia para gravura em metal, já que calcos em grego significa cobre. Então, quer dizer, surgiram esses nomes. Como no Brasil a gente teve uma proibição como colônia de qualquer publicação até a vinda da Corte Real, em 1808, e aí o século XIX é o século da litografia. A litografia ela facilitava a reprodução de imagens, de textos, enfim. E aí, no Brasil, praticamente não se cria uma grande escola em xilogravura. Quer dizer, os tipos, as vinhetas ou os ornatos tipográficos vinham já prontos da Europa, né? Então, praticamente, digamos assim, não se teve uma escola de gravura de topo. No entanto, como o século XIX foi a época da gravura de topo, no Brasil se adotou a terminologia que se usava para impressão em madeira na França, na Europa, como geral. Então, nós passamos aqui a falar xilogravura como se fosse, digamos assim, uma coisa generalizada para os dois processos técnicos, tanto a gravura de fibra como também para a gravura de topo, né? E, quer dizer, isso é interessante porque a gravura de topo ela vai, na verdade, ser recuperada com o Livio Abramo, especificamente, né? E depois alguns outros artistas também vão utilizar, como o Grasma, Maria Bonomi, enfim, né? Mais recentemente outros artistas. Quer dizer, mas, de qualquer maneira, Feres Cury, por exemplo, né? Um artista que utiliza muito gravura em topo. Mas é isso, mas a xilogravura ficou como um nome genérico, né? Mas vai pensar assim, estou misturando duas coisas. Uma é a gravura como expressão autônoma, né, que é o que nós exercitamos hoje, né, e eu estou falando de tipografia. É porque, na verdade, a xilogravura, como todas as técnicas de impressões, elas nascem por razões utilitárias. Não se faz como uma linguagem puramente estética, né? A princípio, as técnicas envelhecem e desaparecem, né? O único território em que guardou, digamos, essa memória do trabalho manual foi no mundo das artes, tanto a pintura,
a escultura, são todas técnicas manuais, né? Como também, no caso, a xilogravura. A diferença, e talvez isso vai incidir numa questão que implica na própria aceitação da xilogravura, é que a pintura e a escultura eram técnicas que eram usadas para registrar o poder, tanto o poder eclesiástico quanto o poder das cortes, dos príncipes. E a xilogravura era uma técnica utilizada para a reprodução, quer dizer, uma coisa utilitária, né? E no século XIX, você divide a arte em duas categorias: as artes maiores, que são as belas artes, né? E as artes menores, no qual inclui a tapeçaria, a cerâmica, né? Trabalho de ourivesaria, joias, enfim, e também, no caso, o trabalho todo ligado a artes gráficas, que é, no caso, a xilogravura, a gravura em metal e tal. Isso estabelece uma diferença de valor. Eu estou um pouco falando assim, meio à deriva, né? Mas, digamos assim, uma coisa que, quando se pensa muito no valor da própria gravura do sistema de arte, a gente costuma atribuir essa perda de valor o fato de ser múltipla e ser uma obra impressa em papel, que é um material perecível, um material muito sensível à umidade, a fungos, enfim, né? Então, são dois atributos materiais, ou então, no caso, da multiplicidade da obra. Só que o mundo de hoje é um mundo da multiplicidade. Praticamente, quase que a vocação, digamos assim, da imagem hoje é ser múltipla, né? A obra original, digamos assim, ela se torna praticamente, digamos assim, uma coisa obsoleta pela circulação da própria imagem. E, no entanto, esse é um peso que a gravura absorveu, quando, na verdade, eu acho que isso é um detalhe. Eu acho que a verdadeira razão da dificuldade da gravura se impor dentro do sistema de arte é exatamente por causa dessa origem no mundo utilitário, né? Ela vem de um mundo em que, digamos assim, todas as coisas utilitárias elas têm uma finalidade prática e perecível. E com isso, de alguma maneira, digamos, é necessário, naturalmente, para se instituir um processo de valor, que você construa uma história paralela. Eu acho que é dentro dessa história paralela em que você vai construindo também valores. Por exemplo, a gente tem uma xilogravura miniatura que deve ter 2 por 3 centímetros de tamanho e que chega ao alcance, inclusive não feita por um artista, é feita por uma pessoa anônima, não tem nenhum peso do ponto de vista da história da arte e que atinge valores muito altos. Eu vi, às vezes, 1.500.000. Né? Que gravura é essa? É a gravura feita como selo olho de boi, né? É uma xilogravura tosca, né? E o olho de boi ele vale mais conforme os defeitos da impressão. Quer dizer, quanto mais respingo de tinta tem, quanto mais defeito tem, quer dizer, que isso vai criando algum registro que diferencia uma imagem da outra, porque todas são parecidas. E tem, vamos supor, um número, imagino que umas 300 peças, mais ou menos, circulando por aí, né? Por quê? Porque existe um universo paralelo que é a filatelia. A filatelia institui um valor de mercado, né? Que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Mas eu quero dizer o seguinte: enquanto você não constitui um sistema de valor sobre uma determinada obra, ela fica praticamente, digamos assim, dependente de um lastro histórico, um lastro que justifique ela, né? E essa é uma questão, digamos assim, que está em processo dentro do trabalho de gravura, né? A gente poderia citar um outro exemplo de gravura, que ninguém pensa como sendo, que é o próprio dinheiro, o papel moeda, né? O papel moeda é um impresso. Quer dizer, a gente não vê diferença entre uma nota de R$ 2 e uma nota de R$ 100, agora até de R$ 200, né? Quer dizer, não vê diferença, porque é tudo feito com o mesmo processo, o mesmo papel, o mesmo sistema né, de quase um desenho muito parecido e tal. Mas é simplesmente um jogo de valor.
Então, digamos o seguinte, o valor é uma construção que é feita sobre determinados objetos, no sentido, digamos assim, de apropriar um certo significado que muitas vezes é meio incompreensível, mas que, no fundo, funciona dentro de um sistema de compra e venda, de troca, que é o sistema de arte, né? Então, naturalmente, digamos assim, esse é um dos elementos que se torna, digamos, a gravura uma questão a ser pensada, né? Principalmente no Brasil, se a gente considerar o acervo de obras que foi construído ao longo, digamos assim, de quase de uma década, né? de um centenário, né? de produção, quer dizer, então você tem um acervo muito rico, e esse acervo ainda pede para ser compreendido e ser discutido e ser justificado. Bom, faz pergunta, porque senão eu fico sem parar. Então. Grilo, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Na verdade, eu tive a honra de montar aquela exposição sua da arte menor, né? Exatamente esse projeto seu com o Ferreira Goulart, né? Te dando suporte conceitual, que me provocou a pensar exatamente a gravura como um veículo anárquico em relação ao mercado de arte, né? Porque você transformou a xilogravura em formatos tão diminutos, aproximou ela das vinhetas, dos elementos de tipografia. Você cortou a ideia da tiragem, né? Com isso, não havia mais tiragem. Portanto, você também tirou a gravura de qualquer interesse assim ligado ao mercado, né? E foi uma provocação, tanto do ponto de vista de entender a gravura como uma arte menor, né, frente à ideia das belas artes, quanto também como um elemento de valoração de mercado, né? Ou seja, aquilo que eu faço questão de frisar sempre para os meus alunos, para os meus amigos, que a gravura é múltipla e volante, tem o cerne exatamente nessa tua afirmação, né, da xilogravura como arte menor, ou seja, é arte menor em vários sentidos, né? E isso, na verdade, não desvaloriza a potência expressiva do meio, simplesmente tira desse mundo que é um mundo sórdido, que é o mundo do mercado da arte, né? Que eu acho que muitas vezes ele vai ter paralelo com o mundo do mercado de armas ou qualquer coisa que seja bastante sórdido mesmo, né? Eu não vejo, por exemplo, na valorização de alguns artistas, nem o interesse cultural ou expressivo, senão o interesse mercadológico. Então, nisso, a sua gravura, para mim, foi um estandarte, né? Foi esse projeto que, puxa, até hoje reverbera em mim, sabe? Como potência. Quer dizer, não há... Claro que quando você faz um trabalho, a principal intenção do trabalho é discutir coisas que são da sua própria experiência pessoal, né? Quer dizer, nunca imaginei transpor isso uma coisa muito grande, muito maior, até porque, digamos o seguinte, essa série ela surge no momento em que a minha grande formação se fez ilustrando jornais. Quer dizer, meu período de consolidação, de criar musculatura, foi ilustrando jornais, especialmente jornais alternativos, que se tornou um tempo muito importante de amadurecimento. Mas isso também estava ligado a um contexto do próprio país. Em 84 começa a se flexibilizar, em 85 você tem a redemocratização, né? E nesse período eu ilustrei entre 84 e 85 uma série de fascículos chamado Retrato do Brasil, em que o conteúdo dessas publicações era fazer um levantamento ocorrido no país nos últimos 20 anos, naquele período, que era entre 64 até 84, quer dizer, período em que houve o golpe militar e que o Brasil se transformou durante esse ciclo
esse ciclo, né, até 84. E aí eu achei que era também um momento de fazer um levantamento da minha própria experiência dentro do jornal. E fiz obras muito cheias de elementos, muito trabalhosas, até um formato que era grande em relação à minha experiência. Na verdade, não é tão grande assim, era 23 por 33 centímetros, quer dizer, uma folha de papel ofício. E aí é como se eu também estivesse fazendo um balanço da experiência, que eu sentia que também estava fechando um ciclo para mim, né? Não era só um ciclo do país, era um ciclo dentro da minha experiência. E para abrir uma nova etapa, eu achei que, a partir daí, quer dizer, a ilustração no jornal era como se ela te desse um mote motivador para fazer alguma coisa, né? Para te mobilizar a fazer. Então, eu precisava encontrar um ponto de motivação interno que não dependesse, digamos, de uma demanda externa. E aí achei que o melhor caminho seria, em vez de negar a experiência anterior, era afirmar ela ao seu extremo. E o que seria, digamos assim, o extremo de uma ilustração? Seria pegar os ornatos tipográficos, que eram publicações que faziam parte da diagramação de uma página de um livro ou de um jornal, e transformá-lo, digamos assim, em motivo de investigação. Na verdade, o que eu estava procurando era quebrar um pouco a necessidade de que a obra pudesse ter uma mensagem para justificar ela ser feita. Então, digamos, é quase, digamos, uma dependência da narrativa para a existência da obra. É como se uma obra pudesse acontecer sem a narrativa. Então, ao fazer ornatos, de alguma maneira, eu estaria abrindo para elementos que não têm narrativa, que, inclusive, não tem nem autoria, quer dizer, ninguém conhece quem fez uma vinheta, um ornato tipográfico. E aí eu vi também, quer dizer, a tipografia era o coração da gravura. É ali que estava, digamos, o olho d'água, ali que começava, digamos assim, o rio a criar densidade, né, se tornar caudaloso. Quer dizer, então, eu tentei pensar o olho d'água, quer dizer, onde tudo começou, quer dizer, né, nesse espaço em que havia, digamos assim, um uso da gravura simplesmente utilitária, artesanal, né, sem finalidade de fazer história, de arte, fazer nada, era simplesmente uma imagem pela imagem, como um objeto puro, né, sem pretensões nenhuma. E, ao fazer isso, eu tornei a experiência leve, porque ela rompeu com os compromissos. Tanto no caso, ilustrando, eu tinha um compromisso, vamos supor, entre aspas, em passar mensagem para contribuir para alguma coisa na área social, né? Então, não havia esse compromisso externo, como também não havia um compromisso de consolidar, digamos assim, uma linguagem para e passo com as transformações contemporâneas que estavam surgindo. Eu estava fazendo justamente um passo extremamente atrás e pensando as coisas na sua origem, né? E, ao mesmo tempo, isso me deu uma enorme liberdade. Eu sei que achava que, se fizesse umas 50, 100 gravurinhas, eu já estaria feito, digamos assim, já um tipo de abertura para repensar tudo. E, quando eu vi, eu já tinha feito mais de 1000. Né? E, dentro desse conjunto, eu fiz talvez próximo a 2000 trabalhos, miniaturas. E, dentro desse conjunto, digamos assim, que se tornou um processo, eu vi que eu estava fazendo linhas, estava fazendo simplesmente signos, estava fazendo elementos, digamos assim, que pensava a questão gráfica apenas, né? E aí, claro, digamos, também havia letras, que é uma coisa mais óbvia dentro do como capitular, né? Havia frisos figurativos. Então, digamos, era uma miscelânea de coisas em que, no fundo, o principal era eu quebrar resistências. Às vezes, por exemplo, há determinadas estruturas geométricas, né? Você imaginar o seguinte: a minha base inicial era o expressionismo. Quer dizer, eu venho de uma escola expressionista. Quer dizer, um artista expressionista fazer uma estrutura geométrica é como se fosse uma autonegação, é uma ruptura dentro daquela visão dos conceitos expressionistas. Então, quer dizer, ao fazer isso, também me libertava do expressionismo.
eu permitia fazer qualquer coisa, porque a principal questão que te leva a trabalhar é você não saber o que você pode fazer. Eu digo assim, eu posso, se você pedir para fazer um desenho, eu vou fazer um desenho, mas eu vou fazer dentro do desenho que eu sei fazer, né? Por exemplo, eu sei apontar um lápis, eu sei apagar com a borracha, né? Eu sei, de repente, cortar com uma goiva, mas tudo isso é irrelevante, né? Tudo que eu sei fazer é irrelevante. O relevante é o que eu não sei fazer. É aquilo que está me disputando ainda, que está me provocando, né? E eu só vou saber o que eu vou conseguir fazer fazendo, né? Tem vou citar aqui, quer dizer, o verso é num contexto diferente, mas na letra de Calabar, do Rui Guerra com o Chico Buarque, ele diz que a distância entre a intenção e o gesto, mais que depressa a mão executa, senão o coração perdoa. Quer dizer, há determinadas coisas em que, se a mão não executa, é claro que ele está falando de outro contexto, mas pensando no que é a criação, entre a intenção e o gesto, se a mão não executa, a gente começa a colocar tantos questionamentos, você acaba esvaziando a intenção e o gesto não acontece. Quer dizer, então, digamos o seguinte, eu só construo linguagem fazendo, né? E só consigo fazer se eu considerar, digamos assim, que eu não sei fazer. Quer dizer, o não sei fazer, nesse caso, que para todo mundo é como se fosse uma coisa negativa, para mim é estimulante, porque significa que eu posso saber. Você só não sabe porque você imagina que pode saber. Quer dizer, então, essa busca constante de acumulação é que empurra o trabalho para frente, né? E eu acho que, vê bem, não há estágio mais rico da experiência da gente do que os primeiros trabalhos. Quando a gente tem a chance de fazer o primeiro trabalho, é como se a gente estivesse descobrindo a América, né? Estamos pisando em terras novas, né? O que tem aí, né? Então, digamos, esse estímulo inicial, original, é que é a grande coisa que a gente tem que alimentar todo dia. Nunca perder essa gana de descobrir coisas e, ao mesmo tempo, de estar achando que está pisando sempre uma terra nova. Porque, senão, o trabalho vira simplesmente uma repetição de hábito. E a pior coisa que eu acho que pode acontecer para alguém é ter a certeza do que vai acontecer lá para frente, né? Porque está repetindo um hábito, né? Então, eu acho que nessa série de miniaturas, o que eu fiz foi quebrar tudo que eu tinha certeza. Eu botei por terra todas as minhas certezas, né? E eu acho que aí eu percebi que eu podia fazer qualquer coisa, né? Né? Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer uma linha. O grande problema, aliás, eu fiz uma linha, estou dizendo isso, que quando eu fiz uma linha, e quando você faz, digamos assim, uma imagem, você está criando um espelho onde você cria uma identificação com a imagem. É como se aquela imagem fosse você, quer dizer, tem um dado de identidade naquilo, né? A maneira de fazer, a maneira de representar, enfim, quer dizer, os códigos que aquela imagem são capazes de transmitir. Enfim, mas quando você faz uma linha, você tira tudo. E mais, eu percebi o seguinte, uma pessoa pode até, digamos, de repente, por uma questão de habilidade, não saber fazer um jarro, não saber fazer um rosto, não saber fazer uma casa, enfim, qualquer coisa, né? Vamos supor isso. Mas fazer uma linha todo mundo faz. É o único território em que todo mundo se iguala, onde você tem um chão em que permite, digamos assim, uma falta de certeza total, porque, digamos, por que você acha que a sua linha é melhor do que a linha que o outro cara faz? É igual. É literalmente igual. E aproveitando esse... É uma coisa assim, vê bem, o que é uma experiência? Vê bem, a experiência não é a obra que é feita, não é, digamos assim, é muitas vezes o desafio que você tem que viver naquele instante. E para mim foi enorme. Eu não só estava jogando por terra toda a experiência que então me justificava, como eu estava fazendo uma coisa em que eu perdia a capacidade de dizer que aquilo era mim. Então, eu comecei a desenhar a linha e apagar. Vê bem, isso dentro de uma matriz que tinha 2 por 2 centímetros, o tamanho de um dedo polegar. Era uma coisa pequena. Eu fazia e achava que aquilo não era nada. E fazia e não era nada. E fazia e apagava, e fazia, e fazia.
Aí devo ter feito umas 200 vezes, mais ou menos, o mesmo gesto. Até achei que, naquele momento, eu tinha posto uma fagulha dentro daquela linha. Falei, essa linha me pertence. Então, digamos o seguinte, então, eu acho que a questão principal é essa, quer dizer, você pode fazer tudo, desde que dentro desse tudo você esteja incluído. E você não pode fazer nada quando você está de fora, né? Porque aí fica uma falsificação. Então, eu digo o seguinte, É a grande verdade. questão é se banhar dentro dessas coisas que são suas e que, no fundo, estão embrenhadas de limitações, estão embrenhadas de dificuldades, estão embrenhadas de limites, né? Quer dizer, é o limite que me define. Se eu não tenho limite, quer dizer, para mim é impressionante pensar nessa imagem. Por exemplo, estamos na Terra e a Terra é cercada por uma camada de atmosfera que tem 100 quilômetros de distância, quer dizer, 1 hora de carro. Depois disso, você cai no preto, no negro total. A gente só vê cor porque tem atmosfera, porque quando a luz bate, ela se divide e aí colore. Vê bem que luxo você viver num planeta em que você tem a possibilidade disso tudo, né? Então, digamos, quando pensar o infinito é um desespero, mas pensar da atmosfera para dentro dá um certo conforto, um certo apaziguamento, porque você tem aqui tudo que você precisa para o seu maravilhamento. Então, digamos o seguinte, o homem também dentro de si é isso. Quando você pensa ele para dentro, ele é maravilhoso. Quando você pensa ele para fora, ele vai ter que disputar, vai ter que fazer guerra, vai ter que ser melhor que o outro. Quer dizer, entra num território de alienação em que as coisas se dispersam e aí você perde o melhor de você, que é o que está dentro de você, né? Então, eu acho que a arte, quando eu estava dizendo que a arte ela serve para humanizar o homem, é por isso, porque eu acho que ela serve para aflorar aquilo que tem no interior das pessoas, né? E eu acho que, vê bem, qual é a questão, digamos, é claro que num mundo em que tudo é especializado, a gente começa a achar que um sabe fazer, o outro não sabe fazer, eu sou mais, outro é menos. Aí começa a criar justamente esse mundo externo, que é um mundo de diluição do ser, né? E aí as pessoas muitas vezes se frustram, porque elas não se realizam fora dela, quando ela tem que se realizar dentro dela, né? E a arte é, digamos, esse território sagrado, digamos assim, vou usar uma palavra religiosa, eu não sou crente, eu talvez seja muito crente para acreditar em Deus, mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho que é um território nosso, único, especial, né? E eu vou citar um outro verso, por exemplo, do Walt Whitman. Ele diz assim: quando a primeira nebulosa se formou, é uma coisa mais ou menos assim, é de memória, então não é bem isso, mas a coisa é mais ou menos isso. Quando a primeira nebulosa se formou, era eu que estava chegando, né? E aproveitar um pouco isso, Rubens, assim, para falar um pouquinho das suas referências, eu vou pedir para o Wander realizar aqui a primeira pergunta que a gente tinha, que é sobre isso, com esses pontos iniciais aí da obra. Eu queria também falar uma coisa, professora Eliana, que só esse depoimento do Rubem aqui já valeu o nosso encontro. Sim, com certeza. Essa apologia a esse lado mágico do encontro, daquilo que brota de uma linha, sabe? Isso é impagável, sabe? Impagável. Nós temos que lembrar sempre disso. Agora, vamos levar adiante, então, o nosso roteiro. Pode ver que eu vou correndo solto, né? Claro. Então, vou passar a palavra aqui para o Wander, que vai formular a primeira pergunta, que, aliás, você, de certa forma, respondeu em alguns momentos, mas fique à vontade, Wander. Sim. Bom, primeiro, bom dia, Grilo. Eu queria perguntar quais são as suas principais referências, que tipo de imagem te alimenta e te instiga a querer produzir, assim? O que você costuma consumir ou visitar nas suas gavetas, coleções particulares, assim? Principalmente quando a gente começa, se você não tem alguma identificação, porque a identificação, na verdade, é você transferir as coisas que são suas para as coisas que já são vistas, são feitas, enfim, né? E é importante, porque, digamos, é como se você tivesse numa mata procurando uma vereda para tentar encontrar uma pista, um caminho para começar o seu processo. Eu diria o seguinte: é claro que o mundo da imagem
é o nosso território. Então, tudo que é imagem nos diz respeito. Mas existem coisas paralelas que muitas vezes são muito alimentadoras, né? E que a gente às vezes não percebe, mas elas às vezes são até mais fortes. Por exemplo, uma delas é a leitura, a literatura, né? A literatura, para mim, sempre foi um alimento muito instigante, porque estimula a imaginação. Porque, digamos, eu vou falar de duas coisas que estão muito ligadas à narrativa, e o outro é o cinema, né? Enquanto que a literatura é uma narrativa por palavras, o cinema é uma narrativa por imagens. E as duas coisas estão muito próximas, porque elas, na verdade, levam a você pensar, digamos, a possibilidade de construir um universo de referência de uma maneira autônoma, que não esteja necessariamente, digamos assim, ligado à ideia da reprodução do mundo real, né? Quer dizer, você se tornar mimético em relação ao seu universo conhecido, né? Quer dizer, mas você tenta jogar sobre esse universo conhecido algum elemento novo que provém, digamos assim, do inconsciente, do subconsciente, da tua imaginação, enfim. É uma retransformação do mundo, né? E eu acho que essa parte, digamos assim, é uma parte que você vai, evidentemente, digamos, se envolvendo na medida em que também você vai construindo um certo lastro pessoal. Você percebe que algumas coisas reaparecem dentro do seu processo, porque você sente que elas têm que ser relidas o tempo todo para que você aprofunde em alguma coisa. Digamos, às vezes a gente quer ser uma pessoa capaz de mexer com todos os instrumentos, com todos os elementos. Para mim, talvez tenha sido importante, ao invés disso, ter me concentrado na xilogravura, né, como uma técnica em que envolve algumas questões que eu acho que são básicas na construção de um pensamento visual. Primeiro, a precariedade da imagem, né? É uma imagem construída pela síntese, construída pelo preto e branco. Essa coisa da síntese, ela curiosamente, é um olhar muito nosso de hoje, porque a gente hoje se relaciona com as imagens impressas. Então, tem uma certa tendência a buscar economia em tudo, em tornar as coisas facilmente comunicáveis. Então, se cada um de vocês observar a roupa que vocês estão usando, vocês vão perceber que vocês estão vestidos com uma roupa clara e uma roupa mais escura. Quer dizer, então, essa leitura binária da imagem, em que você constrói, quer dizer, né, através o cinza poderia ser uma faixa intermediária que mimetiza o preto e às vezes mimetiza o branco. Mas, digamos, essa possibilidade de se bastar apenas com o preto e o branco para construir uma forte imagem de comunicação, ela é importante porque, digamos o seguinte, você quer, na verdade, trabalhar com a essência do que é, digamos assim, fundamental para e elementar, digamos assim, para você construir um espaço visual, né? Então, a questão gráfica, se a gente pensar, por exemplo, logotipos, né, logomarcas, essas coisas, tudo que envolve um pouco da comunicação, caminha muito para esse lado da economia dos elementos visuais. A outra coisa, digamos assim, é a linha, né? A linha é um pensamento gráfico essencial, né? Então, digamos, se bastar pela linha, porque a linha é uma escrita, é através da linha em que você é uma esgrima que você faz com a mão, né? E diz que a esgrima começa como uma arte de guerra, mas ela se torna esporte quando ela se transforma simplesmente num volteio manual, né? Quer dizer, então a gente esgrima um pouco o espaço, né? E se torna um artífice do seu gesto. Então, digamos assim, a linha ela é evidentemente, digamos assim, uma parte da sua escrita, da sua caligrafia, né? Digamos assim, o importante, digamos assim, claro, mesmo quando você começa buscando referências, você vai desbastando essas referências e vai se encontrando, né? Quer dizer, quando você tem já um determinado número de obras,
você já pode viajar sozinho, digamos assim, você já tem a sua maleta cheia de roupa, então você não precisa mais de bagagem, você já tem, né, caminho. Mas, digamos, de qualquer maneira, eu vou citar como o universo da xilogravura está muito envolvido dentro do universo expressionista, e o Brasil teve sorte de ter dois artistas de peso originários, né, autênticos, dentro dessa escola, que foi Lazar Segal e Oswaldo Guild. São dois artistas, curiosamente, que fazem uma dicotomia dentro do expressionismo, porque Lazar Segal tem uma visão, digamos assim, mais formalista do espaço. Ele divide o espaço, ele fragmenta o espaço, ele pensa o espaço como uma construção, diria, quase que geometrizante, né? E tem Oswaldo Guild, que é um artista do interior, da subjetividade, um romântico, né? Em que o universo dele se faz, digamos assim, pela construção de um imaginário de imagens, né? Ligado, digamos assim, muito mais a uma coisa lúdica, né? E menos e mais subjetiva, digamos, nesse aspecto, né? Em que os elementos representados acabam se confundindo com o próprio artista. Então, digamos, um urubu, por exemplo, é urubu guildiano, não é um urubu mais, não é o urubu que você conhece, é o urubu que diz respeito ao artista. Então, ele contamina as imagens de sua subjetividade. Então, esses dois artistas constroem um lastro expressionista muito forte, né? E essa é, digamos assim, a nossa base erudita de pensar a xilogravura. Você passa por esses dois artistas. Eu acho que tem um terceiro nome importante dentro dessa, que toda divindade precisa de três, né? Você não tem divindade sem três, porque senão não fica em pé. É o primeiro elemento geométrico. Então, a partir dessa ideia de que tudo se estabiliza no três, você tem que colocar também a figura do Livio Abramo, que é um outro artista que faz, digamos assim, um trabalho de síntese importante entre o expressionismo e a contribuição popular. Porque tem uma outra vertente dentro da nossa xilogravura que vai dar a ela uma originalidade, que está praticamente surgindo quase que na mesma época, que é a década de 20. Né? Tanto a presença de Guild como de Segal, quanto também da tipografia popular, né? Que a gente considera como literatura de cordel. Mas as capas, as ilustrações, elas resgatam um imaginário popular extremamente rico e ancestral. Tudo que é rico é ancestral. Quer dizer, nada tem raiz se não tiver profundidade. Então, o fato é esse, quer dizer, para ficar em pé, você tem essa ligação muito rica entre essa contribuição expressionista e o universo popular. E essa síntese vai dar em Livio Abramo, né? A gente poderia fazer quase uma ponte do Livio Abramo com Giovan Samico, né? Estariam praticamente numa linha reta. Quer dizer, então, digamos o seguinte, eu não sei bem por que eu estou falando, mas, de qualquer maneira, eu me perdi um pouco, mas eu acho que esse universo da xilogravura brasileira ele é construído também, quando eu comecei a trabalhar. E esse universo é uma referência que você já pode pensar o que você vai fazer olhando as coisas que estão sendo feitas ao seu redor. Você não precisa viajar para Marte, né? Não precisa ir ao Parnaso, né? Você pode olhar ao seu redor e, de repente, você encontra uma produção que já rola, que já acontece, que já influencia e que constrói um universo de referência muito rico, muito importante. Você não trabalha no vácuo, né? Mas, digamos, fora isso, eu vou citar dois livros que, quando eu estava começando a trabalhar, eu olhei com muita atenção, que foi um livro de Gauguin, que é a ilustração de Noah Noah, né? E Eduard Munch, que é um artista norueguês, que teve enorme papel dentro do expressionismo alemão, né? Então, digamos o seguinte, você não começa nenhum trabalho sem passar por uma estrada que já foi construída antes de você. Quer dizer, você resgata essa estrada e tenta fazer a sua própria viagem. Mas o fato é esse, é que havia, ainda na década de 70,
uma escola expressionista na xilogravura muito forte. Eu diria, inclusive, que talvez seja a única contribuição original na arte moderna brasileira, que seja justamente a xilogravura. Eu nem colocaria a gravura em metal nesse... Desculpa, os gravadores de metais, mas eu acho que a xilogravura ela tem uma originalidade porque ela realiza um projeto modernista, que era uma coisa que se colocava dentro da nossa questão, que é essa síntese, essa fusão do popular com o erudito. Então, você tem, de um lado, o cordel, né, a gravura popular, e você tem a gravura expressionista, que vinha vinha de primeira mão, né? Quer dizer, uma gravura expressionista autêntica, não era um subproduto do expressionismo, quer dizer, através de dois grandes artistas, que é o Segal e Guild, né? Então, eu acho que planta uma semente muito vigorosa dentro da cultura brasileira, quer dizer, que permanece. Por exemplo, na década de 70, Guild já tinha, quando eu comecei a trabalhar, Guild já tinha falecido faziam 10 anos, mas a memória dele, a presença dele era marcante quando se fazia, quer dizer, tinha que passar por Guild. Não tinha como fazer xilogravura sem compreender os pressupostos que estavam colocados ali. Então, eu acho que... E havia também já um universo de artistas de grande qualidade que já tinham feito obra, né? Então, quer dizer, quando eu comecei, tinha referências fortes, né? Você começou tateando essas referências, eu vou passar para o Alan, para ele continuar perguntando algumas coisas sobre o seu imaginário. Alan, por favor. Está dando para me ouvir? Sim, pois não. Como se dá o processo da criação de um imaginário de figuras e composições em relação à pesquisa temática dos trabalhos? Pois é, eu vou até continuar nesse assunto que eu estava falando, porque eu acho que uma coisa encaminha a outra. Vê bem, a década de 70 também, quer dizer, a gente está em pleno AI-5, o Brasil censurado, né? Quer dizer, tem que pegar o clima de época. Não era um clima de Brasília sendo construída com aquela efervescência de um país novo, do futuro, enfim, não havia. Havia o contrário, havia censura, havia uma mancha negra no horizonte, né? E então, quer dizer, o que levava a bater nessa barreira. Havia uma barreira enorme em relação ao próprio ambiente, né? O que poderia ter uma área de resistência, mas havia censura, havia perseguição política, havia, na verdade, uma castração da cultura, porque a cultura é um território da liberdade. Não se faz cultura se você não tiver, principalmente cultura contemporânea, né, em que ela é basicamente a cultura do artista, do eu, né, quer dizer, a cultura do indivíduo. Né, não é mais, digamos assim, uma cultura árabe, que todo mundo faz igual, quer dizer, né, não é uma cultura egípcia, que todo mundo fica 500 anos fazendo estátuas parecidas. Quer dizer, é uma cultura que cada um quer o seu nicho, quer marcar a sua presença e quer contrapor ao que já havia sido feito. Então, é uma coisa que está em movimento permanente. Aí você põe isso dentro de um manto negro, né, de um regime fechado, e também, eu digo o seguinte, se há uma classe que precisa de uma aragem de renovação e de pensamento, é a classe militar, né? Quer dizer, ali eles estão vivendo ainda um período romano, entendeu? Aquelas coisas pretorianas. Então, digamos assim, a arte, num momento desse, sofre muito. A cultura sofre muito, porque tudo é visto como algo proibido, né? Quer dizer, então, digamos o seguinte, bom, eu não sei bem porque eu entrei nisso, mas, de qualquer maneira, digamos assim, havia, por outro lado, também, dentro da arte, quer dizer, além da censura, havia também uma ruptura das mídias tradicionais. O mundo todo passava por mudanças, né? Quer dizer, então, havia, evidentemente, primeiro, a negação do próprio objeto de arte. Uma arte conceitual é uma arte em que valoriza o conceito, não o artesanato do fazer, né? E a xilogravura é, evidentemente, uma técnica que você depende do uso das mãos, né? Digamos, se estivesse na época dos gregos, utilizaria o pensamento lá daquele filósofo que dizia que o homem pensa porque usa as mãos. No caso, a gente está fazendo o contrário, né? Quer dizer, o homem não pensa também porque usa as mãos. Quer dizer, então, para pensar, você tinha que anular o artesanato.
e ficar simplesmente no conceito. E a xilogravura não tem como fugir desse território do fazer, né? E aí, digamos o seguinte, havia também uma crise dentro da arte, que era real. Havia, por um lado, o ambiente sombrio da censura, da ditadura, etc., e havia, digamos assim, uma substituição de pensamento também no mundo da arte. A década de 70 é um período de muita, né, quer dizer, se pegar a anti-arte, que na verdade não é uma arte, mas, enfim, uma mudança de rumo do pensamento da arte. Aí, quando você está fazendo xilogravura, você sente que está segurando a brocha sem a escada, porque não tem chão mais. Quer dizer, como fazer xilogravura, né? Você tem uma tradição anterior muito rica, que chega até você, até a década de 70. De repente, ela entra em crise, né? Dentro desse processo, muitas pessoas que desenhavam, pintavam e tal, desistiram de fazer arte, porque acharam que aquele mundo anterior, quer dizer, já tinha sido superado, não havia mais motivação para fazer. Então, foi dentro disso que eu fui para a imprensa. Estava começando a surgir jornais alternativos, tinha aparecido o jornal Opinião. Aí eu falei, olha, deixa a arte para quem quer ser artista, né? Eu quero fazer o que eu estou fazendo, eu estou gostando do que eu estou fazendo, eu estou envolvido no que estou fazendo e vou continuar fazendo, independente, digamos assim, dos aplausos, da chance de sucesso, quer dizer. E aí eu fui ilustrar jornal. Então, aí eu caminhei, digamos assim, para um mundo paralelo em que poderia continuar trabalhando com xilogravura, eu continuei ilustrando, fazendo xilogravura, e, ao mesmo tempo, digamos assim, sem necessidade de me impor dentro do circuito de arte, sem fazer exposições, sem participar, enfim, dessa contenda que se discutia no período. E, para mim, foi bom, foi uma retirada estratégica. Quer dizer, eu me protegi, ganhei musculatura, porque eu me amadureci na ilustração, né? E continuei fazendo xilogravura e, mais ou menos, tentando construir meu próprio universo de referência, né? O Grilo, eu acho que é o momento que talvez pudéssemos passar para a próxima questão, porque trata de um assunto muito próximo a esse. Podemos? É o Wander. Não, é o Pedro. É o Pedro? Ah, tá, você alterou, tá. Entendi. Pois não. Pedro, Olá, por favor. bom dia, Rubem. Gostaria de saber como que se desenvolve o seu processo de produção imagética, na gravura mais especificamente, né? Você pensa, né, na produção já como gravura enquanto desenha, ou é um processo que acontece em conjunto? Mas o fato é o seguinte, trabalhando na imprensa, você recebe de fora uma pauta, um tema, né? Vamos dizer, inflação. Não é uma coisa poética, né? Que você não convive com as musas, né? Quando você pensa em inflação. É um tema totalmente fora do jogo, né? Quer dizer, você está habituado a fazer o que? Representação de coisas mais lúdicas e tal, mas é um mundo da economia, um mundo estéril, um mundo em que não dá samba, né? Então, essa é uma problemática, é uma questão que a imprensa trazia, né? Como consolidar uma linguagem trabalhando com temas que não é do teu universo, no universo do imaginário, no universo lúdico, né? E aí começava a trabalhar, desenhar, porque com um certo tempo, apesar de parecer uma coisa meio fora do contexto, mas você fica meio como um ágil produtor de ideias. Aí vinha 5 ideias sobre inflação, né? Digamos assim, 5 ideias de cara, né? Então, aí você desenhava a primeira ideia, desenhava detalhadamente, desenhava diretamente na matriz, né? A matriz que eu estou falando é a placa de madeira. Aí, quando eu terminava o desenho, eu olhava e dizia, não, está muito literal. Isso aqui é uma transcrição em imagens do que eu pensei, né? Não tem nada de novo, não tem nada de verdade. Aí destruía, aí fazia a segunda ideia, depois fazia a terceira, passava por tudo isso e esgotava as 5 ideias
e ficava no vácuo. E agora não tem mais ideia. Mas tinha ficado em cima da matriz um monte de rabiscos, de riscos, de resíduos. E, de repente, às vezes, eu estou falando isso, porque às vezes ficava desenhando e apagando durante 12 horas de trabalho contínuo, que já é uma tarefa de um trabalhador, digamos assim, né, para receber prêmio de trabalhador do ano. Enfim, 12 horas de trabalho de fazer e desfazer, né? Mas sobrava alguma coisa. Eu acho que quando você está meio nocauteado, você abre a cabeça, né? Você perde um pouco o seu controle de sensor, de dirigente do seu processo e deixa fluir a revelia do que você quer. E eu acho que aí dentro daqueles rabiscos vinha em meia hora um trabalho que não tinha aparecido em 12 horas, né? Então, quer dizer, eu acho que bom, eu não sei bem porque eu estou falando, mas o fato é esse, é que mesmo se tratando de um trabalho feito para ilustrar alguma coisa, eu sempre deixei aberta uma janela em que a subjetividade mandasse no resultado final. Quer dizer, aquilo que impactasse fosse aquilo que também te complementasse em alguma coisa de original. Não ficar simplesmente preso na literatura da imagem, na descrição que a imagem faz do contexto, e criasse algum universo em que, de repente, escapava também. Eu aprendia fazendo, né? Eu até, quer dizer, eu estou meio como derivando um pouco, mas eu acho isso, eu acho que o verdadeiro aprendizado só surge dentro da prática, né? Você só realmente acrescenta coisas quando elas, de alguma maneira, também te ensinam. A sua própria experiência te abre coisas novas, porque se você faz tudo aquilo que você sabe, você não está aprendendo, você está simplesmente repetindo e está mimetizando algo que te dá segurança. Eu acho que o principal trabalho é aquele que te põe em risco, né? E te dá um espaço de segurança, que você não sabe exatamente o que vai acontecer. E esse não vai acontecer era o trabalho, né? Aproveitando isso, Rubem, que essa questão da prática, de como se dá esse processo do trabalho, assim, acho que o Wander também tinha uma questão sobre isso, para dar continuidade a esse assunto. Pois é, porque trabalhando para supostamente ilustrar um jornal, quer dizer, eu estou trabalhando. Vê bem, há algumas coisas positivas nisso, eu vou afirmar as coisas. A primeira coisa que me punha no chão, eu estava pensando sobre coisas que faziam parte da nossa vida, né? Quer dizer, a pauta do jornal, ela te põe dentro do real. Dentro do real, mas você não precisa repetir a realidade. Você tem que pensar a realidade a partir, digamos, de coisas concretas, né? E transformar isso em coisas lúdicas, em coisas que são, digamos, até porque havia censura. Eu estou trabalhando em jornais alternativos na década de 70, é o período Médici, é o período mais negro da nossa ditadura militar, é o período em que qualquer coisa era censurada simplesmente para aniquilar a possibilidade de que as ideias circulassem, né? Então, digamos, então você tem que estar o tempo todo trabalhando com estratégia de subterfúgio. E o subterfúgio, no fundo, é fundamental dentro da criação. Porque quando você simplesmente repete as coisas de forma linear, você não está incluindo nada. Por estranho que pareça, acabou sendo estimulante você poder trabalhar coisas que diziam respeito à nossa vida, tirando isso, digamos assim, do chão da realidade e transformando num jogo lúdico, né? Uhum. E nesse aspecto, bem, eu trabalhei na imprensa usando a xilogravura, porque também eu não queria sair, digamos assim, do pensamento de uma obra autônoma. E como a xilogravura é completamente imprópria para ilustrar o jornal, porque ela exige uma demanda de tempo muito grande, o desenho, evidentemente, a imagem sai de forma direta, enquanto que na xilogravura você tem todo um processo de desenho, gravação, impressão, quer dizer, demanda um tempo muito grande, é um tempo fora do pensamento fabril, digamos assim, do pensamento da rapidez. Então, quer dizer, eu mantive exatamente porque era, como dizer, é o único território que eu sei que eu estou ilustrando, mas eu estou também guardando para mim algum desejo de não me submeter simplesmente à narrativa, mas de também ter um espaço de motivação para fazer uma obra pessoal, né? E o uso da xilogravura foi um pouco como essa possibilidade de saber que ali tinha a chance de rever a obra através da matriz
e fazer acúmulos de experiência para um dia poder superar, digamos, simplesmente a narrativa e cair, digamos, na construção de uma obra em que ela contivesse, talvez, um universo de representação, mas que também tivesse autonomia. Rubem, eu acho que eu vou passar a palavra para o Wander, porque ele entra numa questão importante sobre o fazer do ateliê. Por favor, Wander. A pergunta que eu tinha para fazer era se você faz algum tipo de uso de caderno de anotação, qual que é a sua rotina de trabalho? Se você faz planejamento... É isso que você está falando sobre o pensamento gráfico na hora de elaborar a xilogravura, né? Se você faz muitos estudos em caderno anteriormente ou se passa diretamente para a matriz. Mas a principal pergunta é se você tem uma rotina de trabalho. Bom, só tenho rotina de trabalho. Na minha vida, eu tenho que brigar para poder tirar um pouco meu tempo fora da rotina. Eu sou um viciado em ateliê. Passo minha vida dentro do ateliê. E é claro que eu desenho diretamente na matriz. E quando eu estava colaborando com a ilustração, vamos pegar a última fase do trabalho, que são os fascículos Retrato do Brasil. Eram 42 temas. Então, são temas genéricos. Por exemplo, fome. Eu tinha que fazer um trabalho sobre fome. Realmente era tão significativo como você pensava. Mas, naquele momento, foi algo motivador. Então, eu acho o seguinte, o trabalho que tem como base de formação o expressionismo, quer dizer, ele sempre joga essa coisa entre o real e o subjetivo, entre o que é objeto e o que é sujeito. Então, digamos o seguinte, a grande experiência, não sei se é grande, eu estou falando grande só para dar ênfase, entendeu? Mas é você transformar tudo aquilo que é objeto em sujeito. Você conseguir pegar uma madeira e transformar ela em expressão visual, em expressão particular. Isso só acontece quando você tem um tempo de envolvimento com o processo. Quer dizer, não vem de graça. Vem de um tempo em que você tem que conviver e se largar ali dentro. Eu acho que a xilogravura, nesse aspecto, ela até penso como uma experiência de formação. Ela tem um lado positivo porque é uma obra que é feita em etapas. Você primeiro desenha, depois grava, até chegar ao resultado final, que é a impressão, e aí você tem a imagem impressa, que é a síntese de todo esse processo anterior. Então, nesse tempo em que você está desenhando, que você está elaborando, digamos, o jogo é aberto. Você tem um jogo aberto, você pode mudar tudo. Você pode jogar em vários, pode fazer, desfazer. Quer dizer, só que o resultado final que você almeja é um trabalho de alta síntese de imagem, um trabalho que é carregado de certezas, quando ele é toda a trajetória é feita na dúvida. Então, diga o seguinte, é um processo de autossuperação dentro dessa incerteza, que é como fazer nascer o trabalho das brumas. Eu até acho que tem nisso uma certa amnésia, que você tem que começar realmente dentro do nevoeiro. Se você começa com todas as certezas, você não vai fazer um trabalho que te acrescente algo de importante. Ou menos, de novo, para você, eu estou falando importante, é sempre no sentido não importante para os outros, mas importante no nosso próprio processo de enriquecimento interior. E aí tem, digamos, uma raiz expressionista. Eu acho que o expressionismo nasce daí. Eu acho que é a expressão do eu, a expressão do eu existencial, do sujeito, é a expressão da individualidade. Quer dizer, quando você se desgarra do conjunto e afirma a individualidade, você sente um estágio de mal-estar existencial e que é justamente a consciência do seu isolamento, da sua solidão. Quer dizer, então, digamos assim, eu acho que é essa particularidade que nós temos de mais importante. O fato de que você, digamos, cada um de nós, é uma jazida infinita de possibilidades
inventivas, criativas e mágicas, né? Então, é dentro desse eu que é tão frágil, né, é tão difícil de justificar e de explicar, é que está, digamos assim, a nossa maior potência. E o expressionismo é justamente essa aventura incrível de colocar o eu como tema, né? Então, digamos, a raiz que eu tenho como ponto de partida é justamente essa raiz. Aqui no Brasil, você tem como, digamos, um grande artista paradigmático que foi Oswald Guild, que é o artista fundamental da solidão e do eu, uma certa impossibilidade de marcar ali, naquele espaço, a sua presença, né? Porque eu acho que, vê bem, em síntese, o que está em jogo não é fazer obra estética, é fazer registros que sejam essenciais, né? Rubens, se me permite um comentário, assim, é muito exemplar esse teu depoimento, se nós colocarmos assim em paralelo com a tua história. Nós já temos um bom tempo, né, para verificar um panorama, ou seja, a construção de uma poética, aliás, a construção, a reconstrução dessa poética várias vezes, né? E o que fica patente são duas coisas fundamentais: o seu mergulho na questão da expressão e a recorrência no tratamento de um tema ou de um assunto, ou seja ele político, econômico, seja ele do ornamento, né? Seja ele uma narrativa ou seja uma abstração. Eu acho que é exemplar, porque você construiu uma identidade que é indissociável de você, sabe? Tem uma variedade, mas tem uma identidade nessa variedade. E em relação a isso, eu vou passar para a Ana, porque ela trata dessa questão, né, que é exatamente da unidade. Ana, por favor. Está desligado o seu microfone. Olá, Oi, bom dia. bom dia. Acho que até grande parte já foi respondido, assim, mas eu falo um pouco assim, do seu trabalho, assim, eu acho que mantém uma unidade ao longo dos anos. Até foi muito interessante ver seus trabalhos mais recentes. Eu não estava mais familiarizada com as gravadoras mais antigas e elas têm uma unidade, né? Tem uma delicadeza na forma, mas também tem essa coisa do grotesco, muito desse expressionismo que a gente já falou aí. Mas eu queria saber do contexto político, como que o contexto político ele influenciou nessa forma e ele segue influenciando, assim. Você falou um pouco dos anos 70, mas pensando aí ao longo das décadas, como esse contexto político te influencia e já influenciou também. Bom, esse é um assunto que é a minha própria vida, quase, né? Bom, o fato é o seguinte: eu não nasci como aquela criança, quer dizer, não cresci, né? Embora existisse em casa um ambiente que estimulava a desenhar, mas eu pessoalmente, digamos assim, não fui aquela criança que nasceu com o lápis na mão. Isso por dois motivos. Minha mãe, quando jovem, estudou Belas Artes no Rio, depois foi para Minas, mas manteve uma fantasia muito forte sobre essa experiência em que ela estudou na Escola de Belas Artes. E meu irmão mais velho, que é 7 anos mais velho que eu, na lenda da família, e toda a família tem essas lendas que são muito boas, nunca teve desenho de criança. Quer dizer, com 5 anos ele já desenhava com uma compreensão de escala e de representação bastante amadurecida. O fato é que eu, sei, talvez por ser o terceiro filho da família, me enveredei mais para o mundo rural, ligado a bichos, fazia horta em casa, tanto que eu fui estudar técnico agrícola e fiz agronomia. Meu mundo era esse mundo rural. E não, quer dizer, não me lembro assim, de ser um desenhista. Desenhava como qualquer criança, mas, digamos assim, não era nada que marcasse presença, né? Talvez isso, eu acho que, pensando em retrospecto,
eu acho até foi positivo, porque eu nunca tive necessidade de ser aprovado, né? Porque quando o cara é talentoso desde cedo, vem logo a família, mostra para todo mundo como ele sabe fazer. Então, se eu fizesse, eu faria por minha própria conta, e aí simplesmente como uma brincadeira de criança, né? O fato é que, quando eu estava estudando, eu fui fazer técnico agrícola e depois fiz agronomia. Já em 68, todo mundo tem essa data, porque essa data é uma data emblemática, principalmente no movimento estudantil, eu era presidente do diretório acadêmico. Quer dizer, o diretório nosso tinha sido fechado em 64 e eu tinha sido eleito para reconstruir o diretório. E fui preso no Congresso de Biúna, que era o Congresso da UNE, que também estava sendo reconstruída. E isso, de alguma maneira, vai marcar a minha vida, porque depois veio o AI-5, né? E eu fui preso outra vez, simplesmente porque era um dirigente estudantil, e fui, enfim, essas coisas marcaram, e eu fiquei com registro no DOPS, que era o departamento político da ditadura. Com isso, eu me formei, eu até era um aluno relativamente exemplar, quer dizer, era um bom aluno, levava coisa séria e tal, estava entre os 10 mais bem, que tinha melhores notas. Mas não consegui trabalho, fiquei desempregado. Foi dentro desse contexto em que você, desde criança, eu fazia horta, criava animais, né? Depois fui fazer técnico agrícola. Essa fantasia, talvez familiar, tenha crescido na minha cabeça. E aí foi a minha saída. Eu fui para a arte. Tem gente que vai para a arte pela vocação, né? Quer dizer, que eu estou dizendo, desde cedo desenha, vem lá o tio, olha como ele é talentoso e tal. Eu passei em branco durante esse todo período. E aí, quer dizer, eu vim desenhar, eu não fui por vocação, eu fui pelo desespero. Quer dizer, quando eu perdi toda a perspectiva de trabalho, né, e não tinha o que fazer, isso tomou conta da minha cabeça. Então, digamos o seguinte, isso talvez tenha sido até positivo, pensando bem, porque eu nunca precisei de elogios para me justificar, né? Quer dizer, como eu não tive no começo, depois de madura, que eu não precisava mais. Eu sempre fiz porque tive necessidade de fazer. Quer dizer, a coisa, você está entre uma encruzilhada de vida. Ou você entra no vazio, ou você reconstrói ela. E eu reconstruí através da arte, porque, para mim, digamos, nesse aspecto, também era um espaço de reconquista da minha própria direção de vida, né? E também era um espaço de liberdade. Tem uma frase do Fellini que eu gosto muito, que numa entrevista ele fala: o importante é você coincidir a sua vida com o seu destino, né? Quer dizer, eu não procurei arte. Ela veio e, quando chegou, tomou conta. Eu diria o seguinte: a grande expectativa que eu tenho dentro de mim, eu acho que essa talvez seja a coisa, eu vou dizer uma palavra meio religiosa, mas a coisa que nos salva, é ser jovem dentro a vida toda. É nunca perder esse primeiro passo, entendeu? Essa descoberta que nos justifica simplesmente pelo fato de ter tido a chance de fazer. Não porque você é melhor, não porque você ganhou isso, porque você não ganhou aquilo, porque vendeu ou não vendeu, mas simplesmente porque você teve a oportunidade de se descobrir, né? De se salvar através, digamos assim, desse jogo, que é um jogo de liberdade também, de conquista, um jogo de conquista da sua individualidade, de você se pôr dentro do mundo, né? E talvez seja isso, digamos assim, a única questão em que eu prezo, que, por exemplo, depois que eu estava falando antes, eu fui para ilustrar jornal, mas eu não fui para ilustrar jornal para arrumar uma profissão. Eu fui ilustrar jornal porque, naquele período da década de 70, o movimento de arte passava por uma série de rupturas, né? Claro que isso era muito adensado pelo fato de a gente vivendo sob um regime fechado, com censura, perseguições políticas. Então, isso, claro, já criava em si um certo traumatismo em tudo. Quer dizer,
expressão em si já era uma coisa controlada, né? Fosse o que fosse. Então, digamos o seguinte, é provável que, dentro de um momento como esse, a arte procurasse estratégia de ação que burlasse um pouco o controle oficial. Então, tomou muito corpo no Brasil, nessa época, um pensamento mais conceitual da arte. Né? Deixava de ser um objeto, que objeto você vê e controla. Uma ação conceitual era uma coisa mais vaga, mais estratégica, mais solta, digamos assim. Bom, naquele momento eu estava começando a fazer xilogravura e estava assim como nas nuvens, né? Achando o máximo fazer aquilo. De repente eu descobri que estava completamente fora do contexto, era, digamos assim, era o caminho mais impróprio, porque havia uma certa condenação das técnicas tradicionais por ser manual, porque entre a mão e a cabeça ganha de lavada, né? O espírito sempre ganha melhor sobre o corpo. Então, digamos, o trabalho manual é um trabalho que exige esforço, enquanto que, né, não tem o valor, digamos assim, do pensamento que voa, né? Então, a xilogravura, ela basicamente é uma técnica de raízes artesanais muito forte. Você não tem como desenvolver um trabalho sem passar por um processo de execução em que exige etapas, né? Inclusive, a principal delas é a própria gravação, que é... Rubens, sobre essa questão da ideia associada ao fazer, eu creio que o Gilberto tem uma pergunta que vai apontar para um caminho muito interessante. Por favor, Gilberto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rubens. Pois é, que aula, né? Sim, muito bacana. Incrível, né? Eu tô tomando nota aqui de um monte de coisa. Emocionante, viu? E aí, justamente falando dessa coisa de se salvar, né? Essa expressão, né? Tão espiritual, né? Mas é uma expressão comum também, né? Quando a gente diz, o amor salva, né? Eu não discuto. Mas, assim, justamente essa pergunta, né? Assim, o que mais alimenta a sua poética, né? Assim, o que norteia muito, eu acho que você já falou muito, né? Sobre os processos de trabalho, o histórico, né? Mas assim, o que alimenta a sua poética é a ironia, é um norte, e o amor salva, o humor salva também? Então, bom, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que ela até permite dar uma sequência no que eu estava falando, porque, por exemplo, se pegar a minha geração, na década de 70, se constrói uma coisa muito viva, que é a introdução do pensamento conceitual na arte, né? E o objeto de arte, as técnicas tradicionais, elas se desvalorizam dentro dessa geração. Não é que, ao contrário, inclusive no mercado, elas ganham espaço. É o período em que começa o mercado de arte, né? Os pintores pós-modernistas, né? Manamu Mabe, Sclier, Aldemir Martins, esses artistas passam a viver de arte, né? Porque há uma construção de um espaço de arte com esses pós-modernistas. Mas, do ponto de vista da geração em que eu estava envolvido, há um caminho de desprestígio em relação ao trabalho manual. E a xilogravura, como eu estava falando, é uma técnica de alto envolvimento manual artesanal. Dentro disso, eu fui parar na imprensa. Por quê? Porque eu achei que estava completamente fora do meio. Quer dizer, é como se eu tivesse entrado numa festa quando todo mundo já estava de porre. Eu estava super entusiasmado fazendo xilogravura e percebi que aquilo estava em desacordo com a minha geração. Não era o que eles estavam querendo. E fui para a imprensa. E a imprensa foi bom, porque ela tira um pouco essa questão. Acho que muitos artistas que eu conheci deixaram de fazer arte justamente por causa dessa desconfiança sobre a validade de fazer obra de arte, né? Quer dizer, houve um esvaziamento de motivação, digamos assim.
E eu fui meio para não cair nessa cilada, porque eu acho que ali era um outro território, que mandava era a função da imagem. Ela estava circulando, não era um objeto de arte, mas era uma imagem que estava funcionando porque se comunicava. E dentro dessa experiência no jornal, uma coisa que foi importante foi a valorização do humor, do cartoon, né? Assim, que é uma coisa muito rara, né? A arte, as pessoas muitas vezes vê a arte ligada às musas, né? O Olimpo, né? Quer dizer, ela vai sempre no cume, né? E o humor é a coisa mais popular, né? E eu acho que a xilogravura também tem um pouco essa vocação, digamos assim, de se espraiar, né? De se tornar um pouco mais informal, digamos assim, né? De não procurar tanto pedestal. E eu acho que isso foi uma coisa importante, sim, quer dizer, ilustrar o jornal, esse tempo, principalmente, digamos, se considerar o contexto, era a década de 70, governo Médici, o governo mais barra pesada, né? Então, o fato é esse, é que também ali te obrigava a encontrar uma representação que não fosse também assim tão clara, que você ia dar colher de chá para os censores, né? Toda obra passava pela censura antes de ser publicada. Então, você tentava inventar uma coisa mais alegórica. Eu acho que isso também enriquecia a possibilidade de encontrar alternativas, digamos, na representação, que não ficasse tão diretamente ligada ao tema. Então, né? E, ao mesmo tempo, é isso. O humor, por exemplo, ele estimula a interpretação da obra. Né? Quer dizer, vamos supor, vou só aqui pegar uma carona do Milor Fernandes, quando ele fala assim: se um navio de grande porte cruza o Pacífico, pode ser chamado de transatlântico? Né? Então, o fato é esse, quer dizer, esse jogo só pode ser levado ao riso, que é um grande instrumento corrosivo, se você interpretar, se você entender o que o cara quer dizer. Então, nesse aspecto, digamos o seguinte, para mim, o humor era uma ferramenta e continua sendo uma ferramenta importante de pensar o próprio processo criativo. Às vezes, eu acho que criação não é descobrir nada espetacular, mas é simplesmente ver as coisas que são mais banais possíveis com um outro ângulo que ainda não foi visto. Exato. Né? Se você consegue olhar aquilo que todo mundo está vendo de uma maneira enviesada, em que introduz algum ponto de vista original, você está criando. Então, digamos, nesse aspecto, em vez de procurar grandes assuntos, a ilustração me trouxe um pouco para este resto do chão, para essa coisa mais próxima da gente, né? Quer dizer, os temas, quais são os grandes temas? São aqueles temas que você conhece, que faz parte da sua experiência de vida, né? Se eu estivesse pintando musas enfim, estátuas gregas, eu teria que fazer uma obra aí sim abstrata, né? Mas trazendo, digamos, para esses assuntos tão corriqueiros, né, como inflação, a repressão, né, enfim, transporte, educação, relações externas, quer dizer, ao mesmo tempo é desafiador, porque são assuntos que podem simplesmente cair numa narrativa em que a palavra faz melhor, né? Então, como fazer isso em imagens, né? E aí é um pouco isso, quer dizer, até citando outra vez Milor, que diz que essa frase de Napoleão, né, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, fala essas 1000 palavras por imagens, né? Quer dizer, é claro que são territórios que são separados, né? Então, você tem que saber que seu mundo é um mundo da imagem, do imaginário, né? Em que você comunica a pessoa por conhecimentos que são conhecimentos tão profundos que ela sabe, mas ela desconhece que sabe.